A primeira vez que ouvi aquela pergunta, eu estava com os fones de ouvido na fila da padaria. Uma terça-feira comum, cinzenta, e o barulho abafado da cidade me fazia companhia enquanto eu esperava para comprar 2 pães e um café. Mas mesmo com a música no último volume, eu ouvi. Soou baixo, como se estivesse do meu lado. Uma voz infantil, hesitante, perdida. A minha mãe está aí? Olhei para trás por instinto, mas não tinha ninguém. Só uma senhora mais velha, mexendo na bolsa. Ela não parecia ter falado nada. Virei para frente de novo, tirei um dos fones e tentei ignorar. Achei que tinha imaginado, mas não foi a última vez. Na verdade, foi o começo de tudo. Eu me chamo Rafael, tenho 29 anos, trabalho com TI e moro sozinho num prédio antigo na zona oeste de Lisboa. O tipo de vida pacata que me permite ficar no anonimato, sem grandes conexões com vizinhos, sem complicações emocionais. Isso sempre foi intencional. Depois que a minha mãe morreu, eu meio que me retraí do mundo. Ela era a única pessoa com quem eu sentia que podia ser eu mesmo. Quando ela se foi, há 3 anos, eu perdi o interesse em manter relações profundas com qualquer um. O luto se tornou meu modo padrão de existência. Mas então vieram as vozes. Naquela noite, voltei para casa pensando que talvez o cansaço estivesse a afetar a minha mente. Deitei cedo, mas o sono demorou a vir. Por volta das 3 da manhã acordei com um som estranho. Um choro, fraco, abafado, como se viesse de algum canto distante do apartamento. Na hora pensei que podia ser o vizinho do lado. Ele tinha uma filha pequena, se não me engano. Mas quando me levantei para verificar, percebi que o som não vinha da parede. Vinha do corredor. Abri a porta do quarto devagar, ainda meio tonto de sono, e caminhei até o corredor. A luz estava apagada. O silêncio era quase total, exceto pelo choro. Era uma criança. Isso ficou claro assim que escutei de novo. Um soluço engasgado, seguido de uma respiração rápida, desesperada. Olá? Chamei. Tem alguém aí? Silêncio. Acendi a luz do corredor. Nada. Nenhuma criança. Nenhum sinal de onde o som poderia estar vindo. Voltei para o quarto confuso, sentindo aquele frio que sobe pelas costas quando o cérebro não consegue explicar o que acabou de acontecer. Deitei, mas não consegui dormir mais. Na manhã seguinte já tinha quase esquecido o episódio. Achei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Eu tenho um histórico de insônia, e quando fico muitos dias sem dormir bem, minha mente começa a pregar partidas. Já tinha acontecido antes, mas naquela noite aconteceu de novo. E dessa vez foi diferente. Era por volta das 2 da manhã quando ouvi de novo o choro. Mais forte. Mais próximo. Me levantei na hora, coração acelerado, e fui em direção ao som. Era como se estivesse vindo da sala. Quando entrei, parei. No meio da sala estava uma menina, uns 6 ou 7 anos, de cabelos longos e escuros, vestindo um pijama antigo, encardido, os olhos vermelhos de tanto chorar, a pele pálida e os pés descalços, sujos, como se tivesse andado quilômetros sem sapatos. Ela me olhou. A minha mãe está aí? Fiquei congelado. A pergunta saiu da boca dela com uma naturalidade que contrastava com o absurdo da situação. Aquela menina... Não, tinha como estar ali. Quem és tu? Consegui perguntar com a voz fraca. Ela não respondeu. Apenas me olhava, olhos fixos nos meus como se estivesse à espera de algo. Tentei dar um passo à frente, mas ela desapareceu. Simplesmente sumiu. Fechei os olhos. Abri de novo. Nada. A sala estava vazia. Me sentei no chão, sem ar. Aquilo não era possível. Ou eu estava a enlouquecer ou alguma coisa muito errada estava a acontecer. No dia seguinte fui ao trabalho como um zombie. Não consegui concentrar-me em nada. Fiquei a pensar naquela menina, naquela pergunta. A minha mãe está aí? Por que ela aparecia ali? Quem era ela? Comecei a pesquisar sobre alucinações visuais, estresse, distúrbios do sono. Mas nenhuma explicação me convencia totalmente, porque não era só ver, era sentir. O frio no ambiente, o peso no ar, a dor no olhar daquela criança. Na terceira noite preparei tudo.
Deixei o telemóvel a gravar, posicionei uma câmera na sala, liguei um gravador de som. Queria provas. Queria saber se estava a inventar aquilo ou se algo realmente fora do comum estava a acontecer. E foi naquela noite que tudo mudou. Dormi com a porta do quarto aberta. Às 2h12, acordei com um som familiar. Choro. Mas desta vez, ele não estava distante. Estava no quarto. Dentro. Virei a cabeça lentamente e lá estava ela, a menina, parada ao lado da cama, os olhos fixos nos meus. "A minha mãe está aí?" eu gritei. Pulei da cama, tropecei no cobertor e caí no chão. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Fui até o telemóvel. Parei a gravação. Olhei as imagens. Nada. Nenhum sinal dela. Mas no áudio, o choro estava lá. Claramente. Um som real que a câmera tinha captado. E mais, depois do choro, ouvia-se nitidamente a voz dela. "A minha mãe está aí?" Mostrei o áudio a um amigo meu do trabalho, o Luiz. Ele ficou pálido. "Isso é real? Tu gravaste isto mesmo?" Assenti. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Tu precisas sair desse apartamento, Rafa, agora." Mas sair não me parecia uma opção. Eu precisava entender. Não era só medo. Era curiosidade. Alguma coisa dentro de mim queria saber quem era aquela criança. Por que ela aparecia? O que ela queria? Passei os dias seguintes a tentar descobrir alguma pista. Fui ao registro do prédio. Pesquisei acidentes, mortes, histórias antigas, e foi aí que encontrei algo. Há mais de 20 anos, naquele mesmo prédio, uma mulher chamada Margarida desapareceu com a filha de 6 anos. Nunca foram encontradas. As autoridades concluíram que se tratava de um caso de fuga doméstica, talvez violência familiar, mas havia rumores de algo pior, e então, uma foto antiga. Num dos recortes de jornal, uma imagem em preto e branco mostrava a menina. Cabelos longos, olhos tristes. Era ela. A criança que me aparecia à noite. O meu estômago deu um nó. Aquilo era real. A menina existiu. E agora? Ela estava a tentar falar comigo. Mas por quê? Voltei ao apartamento com mais medo do que nunca, mas também com uma espécie de missão. Precisava entender o que ela queria. Naquela noite, esperei por ela. Deixei a luz apagada. O silêncio era absoluto. Às 2h20 ouvi passos, leves, descalços, no chão frio do corredor. Levantei-me lentamente. Quando cheguei à sala, lá estava ela, em pé, no mesmo lugar. "A minha mãe está aí?" Aproximei-me devagar. "Não, sei onde está a tua mãe, mas quero ajudar." "Qual é o teu nome?" Ela hesitou. Depois sussurrou: "Sofia." "O que aconteceu contigo, Sofia?" Ela baixou a cabeça. Chorou. Ele trancou a porta. Ela gritava. E depois, silêncio. Aquelas palavras ficaram a ecoar na minha mente como tiros. "Quem trancou a porta, Sofia?" Ela olhou-me nos olhos. Um olhar vazio. Triste. O homem do cheiro de fumo. Eu recuei um passo. Aquilo era mais do que eu esperava ouvir. E antes que eu pudesse perguntar mais, ela desapareceu de novo. Como nevoeiro dissipado por uma rajada de vento. Naquela noite não consegui dormir. O homem do cheiro de fumo. Quem era? Comecei a perguntar pelos vizinhos mais antigos do prédio. Um deles, o Sr. Ernesto, reformado e com mais de 80 anos, lembrou-se do caso. "Ah, sim, a Margarida. Morava aqui com a filha. E com o marido, o Cláudio. Um homem estranho. Trabalhava num bar, fumava o tempo todo. Sempre cheirava a tabaco forte. Um dia sumiram todos. Diziam que ela fugiu. Mas eu nunca acreditei nisso. Por quê? Ele coçou a cabeça nervoso. Na noite em que desapareceram, ouvi gritos. A menina a chorar. Depois, silêncio. Fui à porta, mas ninguém atendeu. No dia seguinte, o apartamento estava vazio. Tudo lá dentro. Como se tivessem evaporado. As peças começaram a se encaixar.
Sofia, Margarida, Cláudio, o homem do cheiro, de fumo. Talvez o pai tenha feito algo com elas. E talvez a menina estivesse presa, de alguma forma, a este lugar, a pedir ajuda, a procurar pela mãe. Naquela noite, pela primeira vez, eu não tive medo. Senti pena, compaixão. Esperei por ela, como antes ela veio. A minha mãe está aí? Olhei para ela e disse: Vamos encontrá-la, Sofia. Prometo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso pequeno, que durou apenas um segundo e depois desapareceu novamente. Naquele momento, eu ainda não sabia no que estava a me meter, mas tinha começado algo que não podia mais parar. O sorriso da Sofia ficou comigo durante dias. Pequeno, tímido, como quem não se lembra da última vez que se sentiu visto. Era uma lembrança frágil, mas intensa. E era tudo o que eu precisava para continuar. O medo foi dando lugar à obsessão. Comecei a pesquisar tudo sobre desaparecimentos em Lisboa, mulheres que sumiram com os filhos, casos sem solução. E quanto mais eu lia, mais percebia que a história da Margarida e da Sofia não era única. Mas tinha algo ali, algo que me puxava. A sensação de que eu já conhecia aquela dor. Uma dor parecida com a que senti quando perdi a minha mãe. Talvez por isso eu não tenha conseguido largar. Era como se, de alguma forma inexplicável, eu tivesse uma dívida com aquela criança. Eu era o único que havia, e de alguma forma isso me tornava responsável. Na semana seguinte, tentei encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Cláudio, o pai. Fui à junta de freguesia, consultei arquivos antigos, visitei a biblioteca municipal, pedi ajuda a um amigo que trabalhava no cartório. O nome dele aparecia ligado ao arrendamento do apartamento durante 3 anos, até o desaparecimento. Depois disso, sumia. Nada em nome dele. Nenhuma multa de trânsito. Nenhum novo contrato. Nenhum registro em clínicas, hospitais ou emprego. Parecia que tinha evaporado ou sido apagado. A única coisa que consegui encontrar foi uma cópia antiga do boletim, de ocorrência feito na época pela irmã da Margarida, uma mulher chamada Teresa. Dizia que não conseguia contato com a irmã há mais de uma semana, que o cunhado era agressivo, que temia por elas. Mas o processo foi arquivado. Procurei pelo nome de Teresa nas redes sociais. Nada. Mas no Facebook encontrei um perfil antigo, quase inativo. Uma única foto. 2 meninas sorrindo num parque. A legenda dizia apenas: Último verão com ela. Uma das meninas era a Margarida, a outra devia ser Teresa. Enviei uma mensagem. Não esperava resposta, mas 2 dias depois ela respondeu. Quem é você? Expliquei quem eu era, o que tinha descoberto. Não falei sobre fantasmas, claro. Disse apenas que morava no mesmo prédio e que estava a investigar sobre a história, porque encontrei registros antigos e me intriguei. Pedi para conversar, ela hesitou. Depois de algumas mensagens, aceitou me encontrar. Marcamos num café discreto, em Oeiras. Ela chegou com óculos escuros, cabelo preso, aparência cansada. Tinha mais de 40 anos, mas parecia carregar muito mais. Achei que ninguém mais lembrasse da minha irmã, disse sem rodeios. A verdade é que... Não sei bem como dizer isso, mas acho que a sua sobrinha pode estar a tentar falar comigo. Ela me olhou com estranheza. Como assim? Eu tenho visto coisas. Ouvido coisas. A sua irmã desapareceu com a filha, não foi? Ela suspirou, afundando-se na cadeira. O Cláudio era um monstro. Batia nela. Controlava tudo. E ainda fumava o tempo todo. A casa parecia um inferno. Quando ela deixou de responder às minhas chamadas, soube que algo estava errado. Fui até lá, mas o prédio estava trancado. Chamaram a polícia. Mas já era tarde. Ele já tinha ido. E o que acha que aconteceu? A polícia dizia que ela fugiu, que talvez estivesse escondida. Mas eu sei que não. Ela nunca deixaria a Sofia. E se estivessem vivas, já teriam aparecido. E o Cláudio? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou-me nos olhos e disse:
Ele tinha um irmão, um tipo perigoso. Trabalharam juntos durante anos. Quando o Cláudio desapareceu, o irmão também sumiu. Ninguém os viu mais. Mas eu sonhava com ele, Rafael. Sonhava com o olhar dele. Sujo, frio. Aquele olhar que não sente nada. Anotei o nome do irmão. João Ferreira. Tentei procurar também. Nada. Era como se aquela família tivesse sido engolida por um buraco negro. Sabe de alguma coisa que possa me ajudar a entender o que aconteceu? Ela hesitou. Depois tirou uma pequena caixa da mala. Era de madeira, envelhecida. Encontrei isto quando consegui entrar no apartamento. Um mês depois. A polícia já tinha liberado. Era da Sofia. O diário dela. Nunca consegui ler até o fim. Dói demais. Estendi a mão. Peguei a caixa com cuidado. Ela assentiu com olhos marejados. Se for verdade que ela está a tentar se comunicar, por favor, diz a ela que a tia dela nunca esqueceu. Voltei para casa com o coração pesado. À noite esperei. Às 2h27 ela apareceu. Mesma figura pálida, mesma expressão triste, mas havia algo diferente. Ela não falou a frase de sempre, apenas me olhou. Eu estendi a caixa. Isto é teu? Ela se aproximou devagar. Tocou na tampa. Quando abriu, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Aqui estava. O meu segredo. O quê? A mãe disse para esconder. Que se algo acontecesse, eu devia escrever aqui. Abri o pequeno caderno. Folhas amarelas, rabiscadas com letras infantis. Sofia, 6 anos, segredo. A primeira página falava do pai. Hoje ele gritou, com a mamã. Partiu um prato. A mamã chorou. A segunda. A mamã diz que vamos fugir, mas temos que esperar ele sair. E então, na 5ª página, hoje ele trancou a porta. Não me deixou sair. A mamã chorava no quarto. Ouvi um barulho forte. Depois tudo ficou muito silencioso. Engoli em seco. Sofia. O que aconteceu? Depois? Ela parecia querer falar, mas não conseguia. Por favor, preciso saber. A tua mãe está viva? Ela balançou a cabeça devagar. O chão da sala. Ele abriu um buraco. O quê? Ele cavou. De noite, quando eu dormia. Depois disse que a mamã foi embora. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Na manhã seguinte, fui até a sala. Fiquei a olhar para o chão durante horas. Madeira antiga. Tábua corrida. E uma mancha escura no canto. Peguei uma chave de fenda e comecei a forçar as tábuas. Uma por uma. Até que, sob uma delas, encontrei o impossível. Areia. E por baixo da areia, uma lona plástica preta. Não consegui ir mais longe. Liguei para a polícia. No mesmo dia, interditaram o apartamento. Investigadores, peritos, câmaras, descobriram restos mortais envoltos numa lona preta, enterrados há pelo menos 20 anos. Era um corpo feminino, com um colar no pescoço. Um pequeno pingente com a letra M. Margarida. Confirmação oficial veio dias depois. A polícia reabriu. O caso repercutiu nos jornais. Falaram em crime de violência doméstica, feminicídio, vizinhos em choque. 20 anos com um corpo escondido debaixo do chão, mas ninguém sabia da parte mais importante. Ninguém sabia de Sofia. Naquela noite, ela apareceu de novo. Mas agora, sorria. Encontraste a mamã? Sim, Sofia. Ela está livre agora. Ela assentiu. E depois disse: agora é a minha vez. O que quer dizer? Ela virou-se, olhou para a porta da sala, depois para mim. Ele ainda está aqui. O ar ficou denso, pesado, como se uma tempestade invisível se formasse à minha volta. O Cláudio? Perguntei num sussurro. Ela não respondeu. Mas os olhos dela disseram tudo. O pai dela ainda estava por perto. Vivo? Ou não exatamente? Nos dias seguintes, minha casa tornou-se um caos. Mesmo com a polícia tendo levado o corpo, algo no apartamento parecia errado. A eletricidade falhava, o ar ficava gelado às 3 da manhã, objetos caíam sozinhos, e numa noite ouvi a voz dele. Grave. Rouca. Cheirando a fumo. Não devias ter mexido. Levantei-me da cama como um louco.
Vasculhei o apartamento todo. Ninguém. Mas o cheiro de tabaco impregnava o ar, como se alguém tivesse fumado ali dentro. Acabei por vomitar no lavatório. Fui ao prédio perguntar se alguém ainda fumava. Ninguém. Todos diziam que não. Na noite seguinte, a televisão ligou sozinha. Imagens distorcidas, barulho branco, e uma sombra atrás de mim refletida no ecrã. Virei-me. Nada. Mas o som de uma risada baixa ecoou. Não era a Sofia, era ele. E de repente percebi. O espírito de Cláudio não tinha desaparecido, tinha despertado, por minha causa. Quando a televisão se desligou sozinha, deixando-me no escuro, de pé na sala, com o cheiro de fumo a queimar-me o nariz, eu soube. Aquilo já não era sobre a Sofia. Agora ele estava aqui, o Cláudio, ou o que restou dele. Desde que o corpo da Margarida foi encontrado debaixo do soalho da sala, tudo mudou. O apartamento deixou de ser apenas um lugar com uma história trágica. Tornou-se um campo de batalha invisível, entre o que ficou preso e o que quer escapar. A presença da Sofia era sempre fria, mas delicada. Havia algo de triste nela, mas também de suave, como um sussurro de alguém que só queria ser lembrado. Mas o Cláudio, ele era diferente. A presença dele doía. Aparecia nos cantos escuros do apartamento. Um reflexo que não devia estar no espelho. Um sussurro que soava como uma ameaça. E aquele cheiro, tabaco barato e velho, queimado até ao filtro, misturado, com alguma coisa podre, ácida que me deixava enjoado. Comecei a evitar ficar em casa. Ia para o trabalho mais cedo. Ficava até mais tarde. Dava voltas sem rumo pela cidade até o sono quase me vencer. Só então voltava exausto, pronto para desmaiar, na esperança de não sentir nada. Mas ele sabia. Sabia que eu estava a fugir. E não gostava disso. Na quinta-feira, acordei com a boca seca e os olhos colados de cansaço. Havia algo escrito no espelho da casa de banho com o vapor. Deixaste-me aqui. Tremi. Passei a mão, apaguei a frase. O espelho continuava a pingar. A água morna da torneira escorria. Eu não tinha ligado. Acordei assim. Sofia não apareceu naquela noite, nem na seguinte. Comecei a perguntar-me se ela se tinha libertado, ou se ele a tinha encontrado primeiro. A ausência dela era tão assustadora quanto a presença dele. E foi nessa ausência que começaram os sonhos. Pesadelos. Eu estava preso numa sala escura. A única luz vinha de uma televisão velha, a chiar, projetando imagens de uma criança a gritar. Era a Sofia trancada num armário, a chamar pela mãe. E eu não podia fazer nada, só olhar. Sempre que acordava, sentia o cheiro do fumo. Sempre um. Dia acordei com cinzas na minha almofada, cinzas reais. As janelas estavam fechadas. Ninguém podia ter entrado. E eu não fumo, eu queria fugir dali. Mudar de casa, mudar de cidade, talvez. Mas algo me prendia. A sensação de que, se eu fosse embora, Sofia ficaria para sempre nas mãos daquele monstro. E, pior, ele poderia seguir-me. Então decidi enfrentar. Fui à loja esotérica do bairro, a que eu sempre tinha passado à frente com desdém. Entrei, contei parte da história à senhora que lá trabalhava. Falei de uma presença negativa. Ela não pareceu surpreendida. Alguns lugares ficam marcados com o que foi feito neles, disse ela. E às vezes, o que morreu ali, não morreu sozinho. Comprei sal grosso, velas, incenso, um pequeno sino tibetano. Era tudo o que ela podia vender. O resto, disse ela, teria de vir de mim. Coragem, intenção, fé. Nunca fui uma pessoa religiosa. Mas naquela noite, ajoelhei-me no centro da sala com as velas acesas à minha volta e chamei por ela. Sofia, se ainda estás aqui, fala. Comigo? Nada. Eu quero ajudar-te, mas preciso que me mostres como. A vela da esquerda apagou-se sozinha. O sino que estava quieto tilintou uma única vez. E então, o som de passos, pequenos, descalços, vindo do corredor. Ela apareceu, mais fraca, mais pálida, como se estivesse a perder força. Ele não me deixa falar. Onde estás? Aqui. Mas presa.
Ele escondeu-me. Como posso encontrar-te? Ela hesitou. Depois olhou para o teto. No alto. Lá em cima. Olhei para cima. O sótão. O prédio era antigo, com um sótão pouco usado, acesso restrito. Eu nunca tinha estado lá. Está lá? Ela assentiu. Mas não vai sozinho. Ele está à espera. Quem está comigo? Ela desapareceu. A luz apagou-se. E no escuro, ouvi uma respiração grossa. Atrás de mim. Não me virei. Corri para o quarto, fechei a porta, sentei no chão. O coração disparava. O corpo tremia. E ainda assim eu sabia. Tinha que subir ao sótão. No mês. Dia seguinte, pedi a chave ao síndico. Disse que tinha ouvido ratos, barulho de goteiras, queria verificar. Ele olhou-me com desconfiança, mas cedeu. Subi as escadas com a chave na mão. O silêncio era absoluto. O ar ficava mais denso a cada degrau. A porta do sótão era pesada. De madeira grossa. Abri com esforço. Lá dentro, o cheiro era insuportável. Pó, mofo e... algo mais. Fumo velho. Como se décadas de cigarros estivessem ali dentro, presos nas paredes. Apanhei a lanterna do telemóvel e comecei a explorar. O sótão era enorme, com caixas velhas, móveis cobertos por lençóis, fotos emolduradas com as bordas comidas pelos ratos. No canto mais distante, uma pequena porta de madeira. Baixa. Precisava ajoelhar-me para entrar. Abri, ali dentro, um colchão, sujo, brinquedos antigos e um cobertor infantil. Tudo empilhado como se alguém tivesse dormido ali durante anos. Senti um nó na garganta. Ela tinha sido trancada ali. Sofia? Chamei e então ouvi. Um sussurro. Não o dela. Agora sabes. A luz da lanterna falhou. Algo se mexeu atrás de mim. Virei-me rápido. Nada. Mas o cobertor agora estava estendido. Como se alguém tivesse acabado de se deitar, o colchão afundado. Saí de lá o mais rápido que consegui. Tranquei a porta. Desci as escadas a correr. Entreguei a chave de volta ao síndico com as mãos a tremer. Aquela noite foi a pior. O apartamento parecia estar vivo. Rangia, respirava, gemia. A televisão ligava e desligava sozinha. As luzes piscavam. E no espelho do corredor, uma nova mensagem. Agora tu és o pai. Gelei. Acordei com marcas no pescoço, como dedos. Passei 2 dias sem conseguir dormir. Até que decidi fazer o que evitava. Procurar ajuda espiritual. Encontrei um padre disposto a ouvir a história. Disse-lhe a verdade toda. Até as partes que pareciam loucura, ele ouviu em silêncio. Depois disse algo que me marcou. Os mortos, que não aceitam a morte, são os mais perigosos, porque não querem descanso. Querem continuar a controlar. Marcamos de ir ao apartamento juntos para uma bênção. Ele trouxe água benta, cruz, textos. Mas quando entramos, o ambiente ficou denso, muito denso. Ele começou a orar. E, no meio da oração, a porta do quarto bateu com força. O padre estremeceu. Continuou. A televisão explodiu, literalmente, estilhaços para todos os lados. Continua! Gritei, e ele continuou. Até que, do meio da sala, uma voz soou. Saiam! Isto é meu! A voz dele, o Cláudio, o padre, caiu de joelhos com as mãos a sangrar. A cruz partiu-se em 2. Corremos, ficamos na rua, ofegantes. Não posso voltar lá, disse o padre. Isto não é só um espírito, é uma âncora de dor. Ele fez um pacto com o lugar. E agora quer possuir. Possuir quem? Ele olhou-me assustado. Mas eu já sabia a resposta. A mim, tonto Cláudio queria voltar. E estava a usar-me como ponte. Naquela noite, não voltei para casa. Fui para um hotel. Mas a paz durou pouco. Às 2h33 da manhã, o telefone do quarto tocou. Atendi, a tremer. Do outro lado, silêncio. Depois, um sussurro. A minha mãe está aí? Era a voz da Sofia. Sofia. Onde estás? Ele está a vir. Não deixes ele entrar. Como posso impedir? Ela sussurrou algo que mal consegui ouvir. Mas uma palavra ficou clara. Enterra. Na manhã seguinte, voltei ao sótão. Desta vez com uma pá. Comecei a escavar.
debaixo do colchão da madeira solta e encontrei uma caixa. Dentro, pedaços queimados de roupa infantil, uma boneca sem olhos e, no fundo, um envelope com uma carta, escrita à mão, por Margarida. Se estás a ler isto, é porque ele não conseguiu esconder tudo. Por favor, conta a verdade. Ele matou-me e disse que levaria Sofia para sempre. O meu espírito não vai embora até que ela esteja a salvo. Protege-a e enterra esta dor. Chorei. Fechei a caixa. Levei até a igreja mais próxima. Pedi ao padre que a abençoasse. Depois fui ao cemitério onde Margarida estava agora enterrada e cavei. Enterrei a caixa junto da mãe dela e, naquele momento, o céu escureceu. Uma chuva fina começou a cair. O vento soprou forte, mas dentro de mim, algo aliviou. Naquela noite, voltei ao apartamento. Pela primeira vez, não senti o cheiro de fumo, e às 2h20, ela apareceu. Sofia, sorrindo, aproximou-se. Obrigada. Estás livre? Ela assentiu. A mamã veio. Estamos juntas agora. E ele? Foi levado. Já não pode mais. E tu? Ela olhou para a porta. E antes de desaparecer, disse: A minha mãe agora está aqui. E com isso evaporou. Nunca mais a vi. Mas às vezes à noite ouço o som leve de passos descalços. Um eco, suave. Sem dor. Sem medo. E quando olho para o espelho do corredor, já não há mensagens, só o meu reflexo. E um leve perfume, de lavanda, o mesmo que a minha mãe usava. Haviam-se passado 7 dias desde que enterrei a caixa ao lado da Margarida. 7 dias de um silêncio que parecia surreal depois de tudo o que vivi. Pela primeira vez em semanas, não havia cheiro de fumo, nenhuma televisão a chiar, nenhum espelho, com mensagens, nenhuma sombra nos cantos da casa. Sofia não apareceu mais, e isso por um tempo pareceu ser um alívio. Mas o silêncio, para quem se acostumou com os ruídos do outro lado, começa a parecer suspeito. O apartamento estava mais limpo do que nunca. Lavei as paredes, troquei os lençóis, mudei os móveis de lugar. Tirei todas as velas queimadas, joguei fora os restos do sal grosso, até deitei fora o sino tibetano. Precisava acreditar que tinha acabado. Mas o meu corpo não acreditava. Ainda acordava às 2 da manhã, como se algo dentro de mim não tivesse esquecido o padrão. O coração batia mais forte sempre que passava em frente à porta do sótão. E os pesadelos, esses não pararam. Continuava a sonhar com a Sofia, mas não era mais ela em forma de fantasma. Era ela viva, presa, crescendo num quarto escuro, sozinha, enquanto batia nas paredes e gritava por alguém. Por mim. Rafael. Rafael. A minha mãe está aí? E quando eu tentava responder no sonho, nenhuma palavra saía da minha boca. Só fumo. Tentei voltar à vida normal. Fui ao trabalho. Tomei café com o Luiz, aquele colega a quem tinha mostrado o áudio da Sofia. Ele não tocou no assunto, mas no olhar dele percebi que ele sabia. Que sabia que algo em mim tinha mudado. Até tentei sair com uma rapariga que conheci num grupo de leitura. Isabel. Era simpática, culta, falava com uma serenidade quase curativa. Aceitei o convite mais para me convencer de que estava tudo bem. Durante o jantar, ela falou sobre a mãe dela, também falecida, e sem saber porquê, senti um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo falei da minha mãe, de como ela me esperava acordado até tarde, de como fazia chá quando eu não conseguia dormir, de como me dizia: Sempre. Se um dia eu partir, tu vais saber, porque eu vou soprar atrás da tua orelha de noite, só para te lembrar que continuo aqui. Isabel sorriu. Ela parece ter sido uma mulher muito especial. Assenti, e de repente, senti o cheiro. Lavanda. Muito. sutil, muito leve, mas estava ali. Olhei para os lados. Nenhuma mulher no restaurante usava perfume. Senti a pele arrepiar-se. A minha mãe? Ou algo a imitar? Naquela noite, ao chegar em casa, algo estava diferente. A porta estava ligeiramente entreaberta. Engoli em seco. Puxei com cuidado. Não havia sinais de arrombamento. Tudo estava no lugar. Menos uma coisa. Sobre a mesa da sala.
Estava a boneca da Sofia, a mesma que eu tinha enterrado com a caixa. O cabelo dela estava sujo, desalinhado. E os olhos, pareciam estar a olhar para mim. Fiquei parado durante minutos, como se o tempo tivesse congelado. Aquilo não podia estar ali, a não ser que ela não tivesse partido, ou tivesse voltado. Mas por quê? Peguei a boneca com cuidado. Fria, leve. Mas quando a virei, senti algo preso dentro. Um peso estranho. Abri as costas. Havia um buraco escondido, como se fosse uma abertura secreta. Lá dentro, um pedaço de papel dobrado, amarelado. Abri devagar. Era um desenho, feito por uma criança. Mostrava 3 figuras. Uma mulher de vestido azul, uma menina de cabelo escuro e um homem grande, com olhos pretos e um cigarro na boca. Do lado esquerdo, a menina estava sozinha, atrás de umas grades. Do lado direito, a mãe e a menina estavam de mãos dadas, sob um céu com estrelas, e entre elas, eu com o nome Rafa escrito por baixo. Arrepiei-me dos pés à cabeça. Sofia tinha deixado aquilo. Mas o que significava? Uma forma de dizer obrigada? Ou um aviso? O relógio marcou 2h27. E ouvi: "A minha mãe está aí?" Mas a voz não esta. Vinha da sala, nem do corredor. Vinha de dentro de mim, como se algo tivesse sido plantado no meu peito, e agora estivesse a crescer. Corri até a casa de banho. Lavei o rosto. Olhei-me no espelho. Mas não era exatamente eu quem olhava de volta. Algo nos meus olhos estava errado, escuro, ausente. Toquei no vidro, tentando me concentrar, e então ouvi novamente, só que desta vez com outra voz, mais rouca, familiar. "Agora tu és o pai." A luz piscou. A lâmpada estourou. Fugi do banheiro, tropeçando no tapete. Caí no chão da sala, de frente para a boneca. Ela tinha mudado de posição. Agora, estava de pé. Apontando para o corredor, comecei a chorar. Incontrolavelmente. Não por medo, mas por esgotamento. Estava a perder-me. Na manhã seguinte, fui ao hospital, psiquiatria. Falei com um clínico geral e pedi ajuda. Falei que estava a ter alucinações, que ouvia vozes, que não dormia, que sentia uma presença a invadir a minha mente. O médico receitou calmantes. Recomendou terapia. Disse que poderia ser PTSD, um transtorno de estresse pós-traumático, possivelmente ligado ao luto. Não falei em fantasmas, nem em Sofia, nem no Cláudio. Precisava de um diagnóstico lógico, mas no fundo, sabia que não era só isso. A escuridão não tinha ido embora, ela apenas se disfarçara, e agora vivia dentro de mim. Na terceira noite de calmantes, sonhei com a minha mãe. Ela estava sentada na sala a beber chá com um sorriso calmo. "Estás cansado, filho?" "Estou", disse com lágrimas nos olhos. "Há coisas que não podemos carregar sozinhos. Eu tentei ajudar, e ajudaste, mas às vezes, os mortos não querem paz, querem companhia." "O Cláudio?" ela assentiu. "Ele viu em ti uma porta aberta, e entrou." "O que faço agora?" Ela levantou-se, aproximou-se e tocou no meu rosto. "Fecha essa porta, antes que ele feche por ti." Acordei em choque. O sonho parecia tão real. O cheiro do chá ainda pairava no ar. Levantei, fui até o armário. Tirei tudo o que restava do que usei antes. Sal, incenso, fósforos, velas. Tracei um círculo no chão da sala. Acendi as velas, sentei-me no centro, fechei os olhos e falei: "Cláudio, se estás em mim, sai. Nada. Esta casa não é tua, nem o meu corpo." Senti o ar pesar. "Sofia está com a mãe. Tu perdeste. Aceita isso." E então ouvi um grito, dentro da minha cabeça, como um rugido a ecoar pelas paredes do meu crânio. Dor foi insuportável. Sangue escorreu do meu nariz. Tive deitado no chão, a tremer, o corpo em espasmos, e no meio do caos, ouvi uma última frase. "Então, leva-me contigo", e o mundo apagou. Quando acordei, estava no hospital. O Luiz tinha ido ao meu apartamento, preocupado com a falta de resposta.
Encontrou-me desmaiado no chão, com sangue na cara e os olhos abertos, sem piscar. Fiquei sob observação durante 2 dias. Falei o mínimo possível. Mas uma enfermeira, uma senhora idosa de sotaque alentejano, aproximou-se na última noite. Deixou um chá na minha mesa e disse: Sabe, há dores que os mortos largam em cima de quem ainda sente. Porque só quem tem coração para carregar é que pode limpar o que ficou sujo. Olhei para ela, confuso. A menina, ela não te largou. Ela seguiu-te, porque viu que tu sabias o que era perder a mãe. E agora, tens de escolher, continuar, a ser ponte, ou fechar essa ferida. Quem é a senhora? Mas ela já se afastava. Nunca mais a vi no hospital. Quando recebi alta, fui direto para casa. Peguei a boneca da Sofia e levei comigo até o miradouro da Senhora do Monte. Era de noite. Céu limpo. A cidade dormia. Sentei-me no muro e falei em voz alta. Sofia, se ainda estás comigo, eu preciso que vás. Fiquei em silêncio. Esperei. E como resposta, uma brisa suave. Tão suave que pareceu um sopro atrás da minha orelha. Fechei os olhos. Deixei a boneca no banco ao lado e desci. Hoje, passaram-se 3 meses. Não houve mais vozes, nem sombras, nem sonhos. O apartamento está calmo, eu mais calmo ainda. Comecei a terapia. Voltei a falar da minha mãe com o carinho que ela merece, sem o peso do luto que me consumia. Sofia, acredito, seguiu. Cláudio. Talvez esteja num lugar onde os monstros são confrontados pelo que fizeram. Mas às vezes, quando passa uma criança ao meu lado na rua e me olha nos olhos por mais de 2 segundos, sinto um arrepio, como se ela me reconhecesse ou me agradecesse. E, no fundo, sei que essa história nunca será só minha, porque há muitas Sofias por aí, e muitos Cláudios também. Mas se eu puder escolher um legado de tudo isto, é este: escutem os sussurros, mesmo os que vêm do escuro. Porque às vezes, tudo o que um fantasma precisa é ser ouvido. Durante semanas, repeti para mim mesmo que tudo tinha terminado. Repetia como quem aprende a rezar de novo, uma frase decorada para evitar que o medo voltasse a escorrer pelas rachaduras da minha mente. Está tudo resolvido. Sofia seguiu com a: Mãe, o Cláudio foi embora. A casa está limpa, mas mesmo as frases bem decoradas não seguram a verdade quando ela resolve gritar. A primeira rachadura surgiu com uma visita inesperada. Teresa, a tia da Sofia. Bateu à minha porta numa tarde cinzenta, de olhos baixos e mãos nervosas. Não nos víamos desde que lhe entreguei a caixa com os restos da sobrinha. Pensei que vinha agradecer, talvez encerrar algo. Mas o que trouxe não era gratidão, era uma pergunta. Tu achas mesmo que ela partiu? Fiquei em silêncio. Abri espaço para ela entrar. Sentou-se na cadeira junto à janela, com a luz fria a iluminar-lhe o rosto cansado. Há 2 dias, recebi uma carta, disse. Sem remetente, sem carimbo. Só apareceu na caixa de correio. Estendeu-me um envelope. O papel era amarelado, com marcas de dedos. Tremi antes mesmo de abrir. Dentro, uma folha só, escrita com letras infantis. Senti a tua falta, tia, Sofia, ou alguém a fingir ser ela. Mas como? O enterro, o adeus, a libertação espiritual. Tudo aquilo não fazia sentido se ela ainda estava presa aqui de algum modo. Isto é real? Perguntei com a garganta seca. Não sei, Rafael. Mas tive um sonho ontem. E era ela, a Sofia. Mas não como eu a lembrava. Estava mais velha, crescida, como se tivesse ficado a viver aqui, neste mundo, sozinha, esquecida. As palavras dela abriram uma fenda dentro de mim. Se a menina seguiu, como acreditávamos, por que haveria de escrever? Por que sonhar com ela? Crescida. Teresa levantou-se, olhou para mim com olhos aflitos. Eu sei que parece loucura, mas e se o que tu libertaste
Não foi ela? A pergunta ficou a zumbir dentro da minha cabeça durante dias. Voltei ao diário da Sofia, aquele que estava na caixa original. Relia obsessivamente, à procura de algo que não tivesse reparado antes. Pequenos detalhes, pistas escondidas, frases incompletas, e encontrei, na última página, uma frase solta. Se ele me levar, talvez eu continue aqui, mas não serei eu. Aquilo caiu como uma pedra no meu estômago. Não serei eu. E se... E se... Aquilo que vi sorrindo na última noite, aquela Sofia, não era verdadeiramente a menina? E se o Cláudio tivesse feito mais do que matar? E se tivesse prendido a essência dela? Substituído? Manipulado? Os fantasmas podem mentir? Essa pergunta nunca me ocorreu antes. Sempre vi os mortos como ecos sinceros. Mas e se? E se alguns deles forem tão cruéis, tão manipuladores, que até no além encontram formas de enganar? Voltei ao miradouro da Senhora do Monte, o lugar onde deixei a boneca. Estava numa lixeira próxima, rasgada, como se alguém a tivesse aberto à força, revirado por dentro e descartado o resto. Ao lado havia um papelão molhado, com rabiscos de caneta. Azul. Volta a casa. Assinei com um arrepio. Não era letra de criança. Era escrita dura, raivosa. Voltei a casa naquela noite com o coração aos pulos. Deixei todas as luzes acesas. Olhei cada canto. Toquei nas paredes. Falei alto. Se estás aqui, aparece. Diz-me a verdade. Silêncio. Até que às 2 da manhã, ouvi o som do sino tibetano, aquele que eu tinha deitado fora. Fui até a cozinha, lá estava ele, sobre a bancada. Como novo, limpo e com um papel debaixo. Ela ainda está aqui, mas não é tua. A minha cabeça rodava, a minha respiração falhava. Comecei a ter apagões, perdia horas. Acordava em lugares diferentes do apartamento. Uma vez acordei com os pés sujos, terra entre as unhas. Outra, com cortes nos dedos e um prego enferrujado na mão. Não lembrava de nada. E em todas essas vezes, a frase ecoava dentro de mim. A minha mãe está aí? Procurei um padre, depois outro. Procurei médiums, benzedeiras, terapeutas holísticos. Ninguém sabia explicar. Uns diziam que era possessão parcial, outros que era uma fissura entre planos, que eu era agora um receptáculo, um canal, ou uma prisão. Comecei a duvidar de tudo, até da minha sanidade. Será que Cláudio estava em mim, ou será que Sofia é que nunca foi? Comecei a sentir saudades de quando eu não sabia nada. O ponto de virada veio num lugar improvável, o mercado antigo do bairro. Lá, entre bancas de livros usados, encontrei uma senhora de lenço branco sentada no chão, vendendo cartas e objetos, antigos. Parei por impulso. Ela olhou para mim antes que eu dissesse uma palavra. A tua alma está dividida. Sentei-me, sem pensar. O que quer dizer? Abriste uma porta, deixaste sair o monstro, mas também deixaste algo para trás. Quem? A parte dela que era inocente, que era tua amiga, aquela menina que precisava da tua ajuda. E onde está ela agora? Ela estendeu-me uma carta. Não. De baralho. Uma carta infantil, desenhada. A mesma imagem que vi dentro da boneca. 3 figuras. Mas agora eu estava sozinho. Entre 2 mundos. A menina, num lado escuro. A mãe, no lado claro. E eu, no meio. Estás entre nem vivo, nem morto. E até decidires. Ela fica presa. Como decido? A mulher sorriu, triste. Precisas entrar onde nunca entraste. Onde? Ela fechou os olhos. Sussurrou. Na casa, dentro da tua casa. A casa dentro da minha casa. Subi até ao sótão naquela mesma noite. Levei o sino, o diário, a boneca rasgada e o desenho. Entrei rastejando até o canto escuro onde encontrara o colchão. A madeira parecia pulsar sob mim, como se respirasse. Comecei a bater no chão com as mãos, a sentir, e então cedeu. Um alçapão, escondido, coberto por uma camada fina de madeira. Abri, escadas,
um nível ainda mais profundo do sótão, como se tivesse sido feito para não ser achado. Desci com a lanterna na boca, o coração prestes a explodir. O que vi lá não era um quarto, era uma réplica da minha própria sala, mesmos móveis, mesmo sofá, um espelho igual, um quadro igual, mas tudo podre, sujo, coberto de cinza, e sobre o sofá, uma menina. Mas não Sofia. Ou não como eu lembrava. Mais velha, os olhos vazios, a pele acinzentada, como uma versão distorcida do que ela poderia ter sido. Ela levantou a cabeça. A minha mãe está aí? Eu chorei, não por medo, mas por dor. Não, ela foi embora, mas eu estou aqui, ela balançou a cabeça. Eu fiquei para ti, mas tu deixaste. Não, eu tentei salvar-te. Salvaste a parte que ele te mostrou, não a mim. E quem és tu? Ela levantou-se. Veio até mim. Sou o que sobrou quando tu foste embora. O que queres? Ser inteira, outra vez. Como ela... Apontou para o espelho. Olha, aproximei-me. No reflexo, vi a mim mesmo, mas com os olhos dela e atrás, Cláudio, sorrindo. Fecha a porta, Rafael. Fecha enquanto ainda és tu. O chão começou a rachar. A casa dentro da casa tremia. Corri até a menina. Abracei-a. Vem comigo. Eu não te deixo aqui. Ela chorava. Vais esquecer de mim? Nunca. Uma luz branca surgiu no teto, como um rasgo, no escuro. E então, ela desapareceu nos meus braços. Evaporou como pó ao vento. O silêncio voltou. A casa dentro da casa desapareceu. E eu desmaiei. Acordei no meu sofá. O sol entrava pela janela. O sino não estava mais comigo. Nem a boneca, nem o desenho. Mas a minha alma. Estava leve. Senti pela primeira vez que estava inteiro. Que a menina estava em paz. Que agora ela era apenas memória. E que eu podia seguir. Mas antes de terminar de escrever esta parte da minha história, só há uma coisa que eu quero perguntar a ti que estás a ouvir. Se fosses tu, e a criança te pedisse ajuda assim, no meio da noite, tu abririas a porta? Ou deixarias ela continuar a perguntar: a minha mãe está aí? Demorei semanas para acreditar que tudo, enfim, tinha terminado. Que não havia mais perguntas no escuro, nem passos à noite, nem sussurros atrás da porta. Mas o silêncio, quando se instala depois do trauma, não é conforto. É ausência. E ausência, para quem já foi invadido pelo inexplicável, não soa como paz. Soa como o tipo mais sofisticado de ameaça. Porque agora eu sabia que há coisas que vivem no invisível. E uma vez que os olhos se abrem para elas, eles nunca mais voltam a fechar, completamente. Mas eu precisava seguir. Comecei a andar pelas ruas da cidade como quem reaprende a viver. Respirava devagar, observava os pombos, os velhos nos bancos, os cafés cheios de gente que nunca saberia que, ali mesmo, num prédio antigo da Zona Oeste, uma menina tinha chorado por 2 décadas sem ninguém ouvir. E que eu fui o único que escutou. Voltei a trabalhar, com menos horas. Estava a reaprender os limites do meu corpo, da minha mente. E talvez mais importante, dos meus silêncios. A Isabel, aquela rapariga com quem tentei sair tempos atrás, reapareceu numa noite. Cruzou-se comigo por acaso na rua, com 2 livros debaixo do braço. Sorriu. Perguntou como eu estava. Melhor, respondi. Ela não pressionou. Falamos de livros, de filmes, do tempo. E no fim, ela estendeu um dos livros. O que os mortos nos ensinam sobre os vivos. Achei que podias gostar, disse. Levei o livro para casa como se fosse um presente sagrado. E naquela noite voltei a sonhar, mas não com a Sofia, nem com o Cláudio. Sonhei com a minha mãe. Estava na cozinha como tantas vezes esteve, a preparar chá. Virou-se para mim com um olhar que eu achava ter esquecido. Sabes o que fazes quando alguém grita por socorro, filho? O quê? Escutas. Mesmo que o mundo inteiro diga que é só vento, acordei com os olhos molhados e com uma certeza. A história de Sofia não era só dela.
nem só minha. Era de todos os que gritam no escuro sem resposta. E então percebi o que tinha que fazer. Comecei a escrever. Todas as noites, escrevi tudo o que vivi, tudo o que senti, todos os detalhes, desde a primeira vez que ouvi a pergunta, até o momento em que encontrei a casa dentro da casa. Cada som, cada cheiro, cada susto. Não por mim, mas para quem, um dia, também ouvir um sussurro no meio da noite e precisar, saber que não está sozinho. O caderno encheu-se depressa. Depois 2, 3, tive de comprar mais. Escrevia compulsivamente, como se as palavras fossem a única forma de manter a sanidade. E talvez fossem. Quando terminei, fiquei a olhar para aquela pilha de papel como quem olha para uma criança deixada à porta de casa. Com medo, mas com amor. Tinha uma história. Agora, precisava decidir o que fazer com ela. Levei tudo até a Teresa. A tia da Sofia, ela lia em silêncio, página por página, sem interromper, sem piscar. Quando terminou, fechou o caderno com um suspiro e disse: "Obrigada." Por quê? Porque agora ela existe de novo. Não só como uma lembrança, mas como uma história contada. Isso é mais do que qualquer ritual. E naquele momento, percebi que talvez a verdadeira libertação de Sofia fosse essa: ser contada, ser lembrada. Como criança, como vítima, como voz. Comecei a transcrever o que escrevi para o computador. Reuni tudo num documento, organizei por capítulos. Acrescentei os recortes de jornais antigos, as fotos borradas do prédio, o boletim de ocorrência, os desenhos da boneca, as frases escritas no espelho. Enviei tudo a uma pequena editora independente. Não esperava a resposta. Mas 1 mês depois, ela chegou. Esta história precisa ser lida. Vamos publicar. Chorei. Chorei como quando vi a Sofia pela primeira vez. Chorei como quando enterrei o que restava da infância dela. Chorei como quem fecha um ciclo. O livro saiu com o título que me perseguia há tanto tempo. A minha mãe está aí? E no lançamento, num evento pequeno, numa livraria escondida, uma menina de 6 anos aproximou-se da mesa de autógrafos, trazia o livro na mão e disse: "Esta história é verdadeira, não é?" Olhei nos olhos dela. "É. Eu ouvi a minha avó dizer que quando alguém parte, mas não vai, fica a pedir ajuda assim. Tu já ouviste?" Ela assentiu. Uma vez. Mas ninguém acreditou. "E o que fizeste?" Ela respondeu com a simplicidade cruel das crianças. Fingi que era só o vento. Como me disseram, assinei o livro dela com as mãos a tremer. E quando ela se afastou, o mundo pareceu mais frio por uns segundos, porque naquele momento percebi: Sofia não foi a última, nem será. Hoje vivo numa casa nova, mais pequena, mais clara, com janelas grandes e chão de madeira que não range. As noites são silenciosas, o passado ainda vive em mim. Mas como cicatriz, não como ferida. O livro teve impacto. Algumas pessoas duvidaram. Outras disseram que era ficção. Mas muitas escreveram dizendo que viveram coisas parecidas, que ouviram vozes, que viram crianças, que sentiram o cheiro de cigarros num quarto vazio e que, depois de ler a história, tiveram coragem para abrir a porta, para ouvir, para responder. Vez em quando volto ao prédio antigo. Fico de pé em frente à porta do apartamento que foi meu por tantos anos. Hoje vive lá um casal jovem. Reformaram tudo. Pintaram as paredes, tiraram o soalho antigo, nunca souberam o que houve ali, mas uma vez, um deles saiu para levar o lixo e reconheceu-me. És o autor daquele livro, não és? Assenti sem jeito. Ele sorriu. História pesada, mas poderosa. Sabes, desde que nos mudamos, a nossa filha de 4 anos começou a perguntar uma coisa estranha. O quê? Antes de dormir, às vezes ela pergunta: "A minha mãe está aí?" O meu corpo congelou. E o que respondem? Ele riu. Dizemos que sim, claro. Sempre. Assenti, sem dizer mais nada, e fui embora, porque no fundo, sei que a pergunta nunca foi sobre encontrar a mãe. Foi sobre ser ouvido. Foi sobre alguém dizer: "Sim, estou aqui."
E é por isso que escrevi tudo isto. Para que, se um dia tu ouvires no silêncio da tua casa uma voz baixa, frágil, a perguntar: A minha mãe está aí? Tu saibas o que responder. E, acima de tudo, saibas o que fazer a seguir. E você, se fosse acordado por uma criança que ninguém mais vê, que só repete noite após noite: A minha mãe está aí? Você abriria a porta? Se esta história tocou você de alguma forma, se te arrepiou, emocionou ou fez pensar, deixa o teu like, inscreve-te no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir esta história. Até a próxima, se tiver coragem.